Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como foram de Natal? Espero que bem. Desde já, Feliz Natal para vocês e também desde já um próspero ano novo. Que Deus venha abençoar os seus planos e que você também venha entregar para Deus uma folha em branco para que os planos de Deus também se materializem na sua vida no ano 2025. Chega de fazer planos somente nossos. Que nós entendamos a vontade de Deus e possamos fazer os planos que Ele tem para nós. E correr atrás disso, claro. Que seja um ano abençoado, para a glória de Deus. E outra, meu nome é Matheus Soares. E eu faço parte do quadro de professores do canal Bíblia para o Cotidiano. Bom, estamos na nossa última aula da revista Viver Mais Adolescentes para adolescentes entre 15 a 17 anos. Chegamos. Foram 3 meses de muito conhecimento, muito estudo, muito aprofundamento aí nas lições aí de Deus para nossas vidas. E agora nós podemos prosseguir já para a última lição, não menos importante, claro, e também aí que nós seremos também grandemente abençoados para a glória de Deus. Bom, na última lição nós falamos sobre o último, né, dos 3 patriarcas aí. Nós falamos sobre Jacó, né? Nós já tínhamos falado aí sobre Isaac, sobre Abraão, e aí falamos sobre os gêmeos, né, Esaú e Jacó, principalmente sobre Jacó, né, já que ele é o terceiro patriarca aí, da aliança de Deus. E bom, nós podemos aprender diversas coisas e nós podemos concluir daquela aula que grandes diferenças haviam entre os gêmeos de Isaac, né, no caso entre Esaú e Jacó. Então assim, a gente notou que na história da família, o desprezo de Esaú pelas coisas do Senhor, vendendo, né, a sua primogenitura, acabou que fez ele perder muito, né? E também a gente viu que Jacó enganando seu pai a fim de tomar a bênção para si. A gente pôde ver que, assim, cara, a gente vê só perdição, né? E essa conduta, ela conferiu uma colheita de engano para Jacó, que arrependido se voltou para Deus e tendo seu caráter transformado, porque é assim que acontece. Quando nós nos voltamos para Deus, para o Espírito Santo, nós temos nosso caráter transformado. Então assim, que a gente possa entender isso, crescer na presença de Deus, melhorar para Ele e para a glória dele, e seguirmos no caminho onde o Senhor pode fazer as coisas por nós. Enfim, então que nós possamos entender isso, crendo na palavra do Senhor, que se nós estivermos focados nele, firmes nele, o nosso caráter é transformado, e aí sim nós podemos viver as promessas de Deus para nós. Tá? Então assim, sem mais delongas hoje nós iremos aí mais a fundo aí, no livro de Gênesis, já finalizando o livro de Gênesis, contando a história de José, de escravo a governador. Incrível, né? Inclusive, já parabenizando um rapaz que já foi professor desse canal, José também, professor José, um grande homem de Deus, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, meu amigo. Isso é uma bênção. Pelo menos não hoje, né? Mas quando esse vídeo vai sair ao ar. Enfim. Então, José de escravo a governador, né? A base bíblica do que a gente vai falar aqui vai se encontrar em Gênesis 45 ao 50, né? São aí 5 capítulos aí, falando sobre José. E assim, cara, que história incrível, né? É de José. E aí nós vamos poder estar destrinchando ela melhor. Agora, né? Partindo desse momento onde a gente vai estar iniciando o estudo. Enfim, dando início, né, o estudo aí, buscando entender melhor o que Deus quer falar com a gente nesse momento, né? E assim, vamos lá, o versículo-chave dessa aula inteira, que se chama, né, José de escravo a governador, ele vai falar bem assim: para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Isso se encontra, né, em Gênesis 45, 5, parte B, né, no caso. Não é o versículo completo, é a parte B apenas. O objetivo dessa lição: conhecer a providência de Deus em meio à adversidade e aprender a confiar na solução divina.
Aqui eu falo para jovens adolescentes que estão aí entre os seus 17 e 15 anos, principalmente. Entender que Deus é um Deus provedor é circunstancial para nossa vida. Entender que nosso Deus é um Deus que ele age no meio da adversidade é circunstancial também para nossa vida. Para nós entendermos onde nós pisamos e para nós principalmente entendermos no Deus que confiamos. Entender que Deus ele não nos deixa só e age no momento que ele tem que agir é, assim, importantíssimo para nossa caminhada. Então que a gente vem entender isso primeiramente para a gente conseguir prosseguir. O ponto de partida dessa lição vai falar a seguinte coisa. A importância de Abraão, Isaac e Jacó para a história de Israel fica clara nas vezes em que o próprio Deus confirma a paternidade divina dos patriarcas. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Como é dito lá em Êxodo 3:6. O Senhor escolheu um filho da linhagem de Abraão e um da linhagem de Isaac para dar a origem à sua grande nação. Contudo, todos os 12 filhos da linhagem de Jacó fizeram parte do plano divino também, né? Formando as 12 tribos de Israel. Ainda assim, José foi o filho que mais se destacou na história do povo de Deus. José, para quem não sabe, filho, né, de Jacó. E aí ele se destacou na história do povo de Deus, né? Em Gênesis 37:50 vai falar sobre isso. Enfim, como eu vinha falando, né? José é filho de Jacó. E aí ele se destacou na história do povo de Deus. E a gente vai entender aqui o melhor um pouco do porquê, né? Inclusive, gente, no trimestre passado dessa revista foi estudado José. Deu para estudar a história do José, enfim. Então, assim, a gente, nesse momento, a gente vai mais destrinchar a forma que ele foi usado para preservar o povo escolhido. Que aí é uma parte muito importante do porquê José foi chamado e afim. Introdução. A descendência de Abraão seria numerosa como o Senhor havia prometido, lá em Gênesis 17:4. Isaac, o filho da promessa, gerou 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú teve inúmeros filhos e descendentes. Gênesis 36 vai falar sobre isso, tá? E Jacó se destacou como um dos heróis da fé, né, um patriarca da fé. Como é dito, né, em Hebreus 11:21, gerou 12 filhos, os quais formaram a grande nação por Deus planejada, no caso a nação de Israel. E dessa descendência iremos nos aprofundar nas estratégias de Deus para preservar o seu povo, guardar o seu povo através, né, de José. E aí a gente vai entender um pouco mais do porquê disso, né, nos próximos pontos, onde a gente vai entrar na aula aí falando sobre os altos planos de Deus, a reunião, né, que aconteceu da família de Jacó e a formação das 12 tribos. A gente vai falar sobre tudo isso, claro, englobando José, né, que é o ponto-chave dessa aula. A gente vai falar sobre tudo isso, dando aí ênfase na vida de José, né? Então, assim, vamos para o ponto 1. Os altos planos de Deus. Bom, todas as pessoas usadas por Deus passaram por um período de amadurecimento e capacitação para a missão. Assim também é nos dias de hoje. Adolescente, jovem, que acredita que Deus não está te usando, calma, querido. Entregue a sua vida para Ele, 100%. Ele vai te capacitar e te preparar através da sua dedicação, claro, né? Para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Se dedique a Deus. Enfim, Abraão passou por duras provas para testar a sua fé. Inclusive, né, tentar matar o seu filho Isaac. E aí, né, Deus que falou, opa, precisa não, deixa que eu já entendi aqui que você é fiel. Isaac, que apesar de ter vindo de um lar bem estruturado e ser muito amado por seus pais, viu a sua casa dividida por causa da sua passividade. Entendeu? No caso ali de Esaú e Jacó. Jacó teve que experimentar as suas próprias astúcias e ter um encontro verdadeiro com Deus para amadurecer realmente, para mudar, né? Jacó, a gente viu ali que ele enganou seu pai, enganou Esaú, conseguiu a primogenitura, conseguiu a bênção do seu pai para a primogenitura, mas aí logo em seguida ele foi enganado para trabalhar 7 anos pro seu sogro e depois trabalhar mais 7
para conseguir ganhar a mão de Raquel. Já que ele trabalhou 7, seu sogro, em vez de dar Raquel, deu Lia, né? E aí, ali foi depois lá e conseguiu Raquel. Raquel? Não, gente, Raquel não. Raquel? Raquel? É, Raquel, gente, tá certo. Não, tô... É que assim, é muita coisa na cabeça. Trabalho, igreja, casa, tal, Bíblia. Então aí a gente acaba às vezes enlouquecendo nos nomes. Mas tudo certo. Enfim. Então assim, a gente viu ali tudo isso acontecendo. Então Jacó teve que ter um verdadeiro encontro com Deus para aí sim as coisas mudarem. Mas antes disso, ele tinha um lar dividido. Ele casou sendo enganado, enfim. Então assim, ele teve que ter um encontro para mudar o caráter. Então a gente viu que Deus ele precisou amadurecer essa galera, entendeu? E assim, com José não foi diferente. Por ser o filho amado de Jacó, ele era odiado pelos seus irmãos. Por isso eles o venderam ao mercador e José viveu como um escravo. Onde ele foi preso, foi humilhado. Isso tudo no Egito, tá? Quando José foi vendido ao mercador, ele viveu como escravo no Egito. Quando ele foi vendido para o mercador, né, no caso. Ele viveu como escravo no Egito. E aí lá ele foi preso, foi humilhado, enfim. E por fim, José foi honrado por Deus e se tornou governador do Egito. Mas claro, para isso tem toda uma história. Mas assim, a gente pode entender, vendo isso aqui por cima, que teve todo um processo. Por que teve todo um processo, Mateus? Porque Deus estava amadurecendo o seu filho para estar tratando com ele, para que ele esteja aí evoluindo e crescendo em graça e abundância. Depois de passar por muitas adversidades, José entendeu que o mal que seus irmãos lhe fizeram fazia parte da estratégia do Todo-Poderoso de Deus, né, para preservar a vida do seu povo. Esse entendimento fez com que José conseguisse perdoar os seus irmãos. E assim, é difícil, muito difícil, entender a vontade de Deus. Quando tudo tá dando errado, então, aí é demais. Pelo menos aos olhos humanos é muito difícil. Os patriarcas sabiam que foram escolhidos por Deus, mas no entanto eles viveram e tiveram que passar por momentos tortuosos para alcançar a maturidade e aí sim receber a bênção. Todos eles tiveram as suas descendências abençoadas por Deus, de geração em geração. Nós não podemos esquecer também que o tempo de Deus é diferente do nosso e que Ele sabe o que é melhor para nossa vida. A história dos patriarcas nos deixa lições de fé, paciência e obediência. Acreditar nas promessas de Deus é esperar o cumprimento das promessas sem dar nenhum jeitinho, né? E obedecer, independentemente das circunstâncias, tá bom, senhores adolescentes? Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Entender que Deus é soberano, que as promessas deles vão se cumprir, que a gente não precisa tentar acelerar o processo. Entenda uma coisa, não é porque você tem que viver o processo que você tem que acelerar ele. Por exemplo, Deus te prometeu que você vai trabalhar na multinacional. Tá, só que você não vai estudar para isso? Tem que estudar. Faz parte do processo estudar. Então que nós possamos entender diversas coisas que nos levam para isso, né? Enfim, a missão dada a José, ainda que ele a princípio, né, desconhecesse, era livrar o Egito da destruição para preservar a vida dos escolhidos de Deus e preparar o caminho para o início da nação de Israel, né? Para o início das 12 tribos. Então assim, a gente tem que entender que tudo tem uma missão. Sofreu, passou por dificuldades, mas Deus ali tinha uma missão com aquilo. Então, né, a gente pode entender que assim, estamos sofrendo, estamos passando por isso, estamos passando por aquilo, mas Deus em tudo, além de não nos deixar, é um Deus que também nos molda para entendermos o que Ele deseja e nos molda para que nós possamos viver o que Ele deseja, né? Enfim, seguindo, a reunião da família de Jacó. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, Ele já tinha elaborado um plano. Isso é dito lá em Gênesis 15, 13 e 14. Capítulo 15, né, versículo 13 e 14. Saiba de certo que peregrina será a tua semente.
Desculpa, gente. Cansaço. Já expliquei isso pra vocês aqui, né? Enfim. Peregrina será a tua semente em terra que não é a tua. E servi-la-ão e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. E depois sairão com grande fazenda. Deus já tinha plano traçado, né? Já tinha um plano para isso. E de fato, a palavra de Deus ela começou a se cumprir com José, na 4ª geração. Já governador do Egito, José teve a presciência da fome, né? Ele soube antes da fome, né? Queria se abater sobre a região. E sabiamente ele começou a juntar alimentos para esse período que seria difícil, né? Sabiamente, ele foi um homem muito sábio. Enfim, quando veio a escassez, né? Quando veio a fome, a sua família de origem, que morava em Canaã, foi obrigada a se mudar para o Egito, porque somente lá no Egito havia alimento. Dessa forma, a promessa de Deus se cumpriu. A família de Jacó era composta por mais de 62 descendentes seus, fora as mulheres de seus filhos, tá? Portanto, no Egito começava a grande nação de Israel. E aí José já havia perdoado seus irmãos e estava ansioso para ver o seu pai idoso, porque ele julgava que seu pai já tinha morrido, né? Já tinha falecido. Mas aí ele queria ver o seu pai já idoso. Enfim, ao mesmo tempo, Deus tranquilizava o coração de Jacó na ida ao Egito, assegurando estar com ele em todos os momentos. Como não poderia deixar de ser, né? E aí, quando José viu Jacó, ele o abraçou e chorou. Depois disso, Faraó ofereceu a melhor região do Egito, Gósen, para a parentela de José habitar. Olha como Deus é fiel, né? A partir de um perdão, Deus ele fez uma família inteira prosperar. A partir da visão dada do céu para José, Deus fez a sua família inteira prosperar e a palavra dele se cumprir. Aí, sob a administração de José, Faraó aumentou o seu domínio, comprando todas as terras do Egito e aumentando o número dos seus servos. E aí, então, a parentela de José ficou reunida no Egito por 17 anos. E o Senhor os fez prosperar tanto em número quanto em bens. E a gente pode entender diversas coisas, né, cara? Deus ele fez as pessoas prosperar e fez as pessoas... Enfim. E aí, antes de morrer, Jacó ele conheceu os 2 filhos de José, Manassés, né, e Efraim. Ele os abençoou e os considerou também como seus próprios filhos, como é dito em Gênesis 48:5. Além disso, Jacó colocou a mão sobre a cabeça de Efraim, dizendo que o mais novo seria maior que o mais velho, assim como aconteceu com ele e Esaú. Enfim, Deus é incrível, né? E ele move as coisas no mundo espiritual e físico. O mundo espiritual, jovem e adolescente que me vê, ele é mais real que o mundo físico. E Deus move as coisas em ambos desses mundos, né? Então nós possamos entender isso. A gente está falando aqui de uma família que foi restaurada, de uma família que foi reedificada. E aí, através dessa questão, dessa edificação do Senhor, dessa família, a gente pode ver a formação das 12 tribos. O povo de Israel cresceu de uma tal maneira que precisou ser dividido. A cada um dos filhos de Jacó tornou-se chefe de uma das tribos que formariam a nação de Israel. Agora, o plano de Deus não estava restrito a uma única família, mas aí sim uma nação, porque eles se espalharam, né? O povo de Israel cresceu de tal forma que teve que se transformar numa nação. No caso, né, que foi a nação de Israel. E aí a gente pode entender que, de acordo com as características e atitudes que Deus passou, Rúben perdeu o seu direito à primogenitura, porque desonrou seu pai na juventude e não poderia liderar sendo impulsivo. Mas preservou, a sua excelência em poder. Muito poderoso. Isso é dito em Gênesis 49, 3 e 4. Simeão e Levi foram muito cruéis ao vingar a sua irmã em Siquém.
Gênesis 34, 25 ao 30. Por isso foram amaldiçoados pelo pai. Contudo, como Levi foi fiel ao Senhor, ele ficou livre da maldição. Levi não possuiu terras, mas sua tribo recebeu o privilégio de trabalhar no serviço do Senhor, porque Levi foi fiel. Judá, apesar de ter planejado a venda de José como escravo, teve a sua linhagem escolhida para gerar reis de Israel, e por consequente... Aleluia, só falar dele aqui, pô, cara. E por consequente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias prometido. Enfim, Zebulon e Issacar receberam terras que seriam beneficiadas pelo comércio marítimo, né? E constituindo tribos de negociantes. Dan foi chamado para julgar, mas para ser bem sucedido nisso, precisava confiar em Deus. Contudo, Dan escolheu a violência e a traição, sendo retirado do rol das 12 tribos. Gade, Asser e Naphtali fariam grandes conquistas. José realmente frutificou, tendo entre seus descendentes nomes como Josué, Débora e Gideão. Ele não chegou a chefiar uma tribo, mas seus filhos, Efraim e Manassés, receberam a herança de Jacó, participando também das 12 tribos. E por fim, Benjamim, o caçula, foi conquistador e o protegido do Senhor. É possível a gente ter a dimensão da relevância de José para a história de Israel? Se ele não tivesse suportado todas as adversidades pelas quais passou injustamente, não teria tido a oportunidade de ocupar uma posição especial no Egito. E a numerosa nação de Deus teria morrido de fome em Canaã e aí teria morrido. Daí que vem a importância da providência de Deus. Tem coisas que a gente não entende nesse momento, mas é Deus preparando o futuro do seu povo para melhorar a vida das pessoas. Então que a gente possa entender isso. O quanto a nação de Israel foi abençoada pela paciência e amor de José. O que a gente pode concluir com tudo isso, né? O livro de Gênesis ele descreve sobre a sabedoria de Deus, cujos planos jamais falharam. E na vida de José não foi diferente. Tudo cooperou para que o propósito divino fosse cumprido. Assim como José, mantenha-se firme na fé e na fidelidade ao Senhor, pois todas as promessas se cumprirão. Se você se manter fiel ao Senhor, se manter fiel àquele que prometeu, e tudo irá se cumprir da maneira correta, que tem que ser. Queridos, que vocês tenham um ano de 2025 abençoado. Que 2024 tenha sido um ano de muito aprendizado. E nós estaremos juntos semana que vem, já com a nova revista. Que você, adolescente, você, pai, vai ficar muito interessado em saber. Inclusive, venham ver o novo tema que tá demais. Já li a revista, tá incrível. Eu vou fazer questão de estar aqui para dar aula. E vai ser uma bênção. Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês. Que vocês frutifiquem e vivam o melhor de Deus para a vida de vocês. Deus abençoe.